E agora vamos passar à mesa redonda, posso já passar? Vai ser moderada pela enfermeira Mónica Silva. Peço também, e a Mónica vai abrir as hostilidades. Sim. Então, eu chamava para esta mesa já o André Marcelo, a Marta Olim e a Alexandra Torres, e assim ficávamos já aqui todos. Bom dia a todos. É com grande satisfação que estamos aqui todos hoje presentes, nós, comunidade dos cuidados nefrológicos e renais. E nesta mesa pretende-se fundamentalmente. Esta mesa pretende fundamentalmente refletir e refletir com uma premissa muito presente, que é o doente exatamente no centro dos nossos cuidados. Muito obrigada ao Vítor pelo convite que me endereçou na sua pessoa. Os meus sinceros parabéns por nos promover este dia de certeza absoluta que vamos ter discussões muito ricas e reflexões muito pertinentes que nos irão enriquecer para aquilo que nós vamos levar amanhã para os nossos cuidados e para as nossas proximidades e até para as nossas individualizações. Temos o André aqui connosco nesta mesa e eu se calhar vou apresentar já todos os participantes para depois não interromper, porque se pretende que esta mesa seja uma conversa dinâmica e um momento de reflexão em que todos iremos participar em simultâneo, mas de forma ordenada e organizada. De maneira que o André, tal como disse, é a nossa pessoa central deste painel. Tem 55 anos, é lisboeta, é economista aposentado. No entanto, mantém-se ativo com a sua guitarra, com as composições e com as traduções literárias que faz. Teve o diagnóstico da sua insuficiência renal crónica aos 40 anos, já no estadio 4, portanto já muito avançado, sem nunca ter qualquer etiologia determinada até à data. Após meses de diálise, teve um primeiro transplante de dor vivo, em 2013, rendoado pela sua esposa, de qual veio a colapsar 5 anos depois. Teve uma rápida passagem pela peritoneal e atualmente encontra-se a realizar hemodiálise na nossa clínica de Saldanha. O professor José António Lopes já foi apresentado. Posso passar, contudo, um leve ponto. Ele continua, não é da concorrência, ele é da casa. Ele é o nosso consultor para o desenvolvimento estratégico clínico da Diaveram Portugal e é toda, ou mais esta importância que ele aqui nos vai acrescentar, e coordenador do nosso Gabinete de Investigação e Divulgação e Inovação para a Ciência. A Marta, aqui à minha direita, mestre em Serviço Social pela Universidade Católica, iniciou a sua carreira no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, onde exerceu funções no Santa Cruz até 2014, integrando e na área da doença renal, já com muito enfoque na nefrologia, passando por demais serviços também, mas desde 2014 que a Marta coordena e lidera o nosso Departamento do Serviço Social, assegurando que a implementação das nossas estratégias de suporte biopsicossociais de todas as nossas pessoas com doença renal crónica são garantidas. Coordena também o gabinete da nossa diálise em férias e o nosso gabinete de responsabilidade social. Depois tem a Alexandra. Connosco, a Alexandra é licenciada em Ciências Farmacêuticas, portanto isto é um painel verdadeiramente multidisciplinar, especialista em farmácia hospitalar, com uma vasta experiência em farmácia clínica nos hospitais da Universidade de Coimbra e desde 97, com uma área de especialização no transplante renal, na nefrologia e na urologia. Mas desde 2008 a Alexandre exerce as funções de coordenador e responsável do nosso departamento de farmácia aqui na Diaveram, atuando diretamente para a melhoria dos nossos cuidados e para a melhoria dos serviços que prestamos aos nossos doentes em estreita articulação. E eu agora iria passar, desde já, a palavra ao André, para continuar aqui no nosso centro. Portanto, o André é uma pessoa altamente diferenciada, conforme já poderão perceber também aqui pela minha introdução. Por isso, é um doente também altamente diferenciado e que isto lhe pode trazer ou tirar desafios. Ele já nos vai explicar como é que os consegue gerir, estando ele sempre tão envolvido e tão participativo, tão interessado, tão informado, e sendo ele o centro, no fundo, deste turbilhão que vamos descrever aqui, também já foi levemente pincelado no painel anterior, mas em que tem que gerir os profissionais de saúde que estão junto deles, a família, os amigos, e depois, sem nunca se desfocar ou descentrar dele próprio, com que desafios é que se deparou e que acredito que ainda se depara à data, André, para gerir toda esta questão da doença renal e, acima de tudo, toda esta questão da gestão nutricional ou da gestão do risco nutricional que aqui nos traz hoje.
Pois, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder partilhar a minha experiência, sobretudo com as pessoas que depois me vão poder ajudar a gerir a minha situação, não? Que não é fácil. Eu, se calhar, vou começar um bocadinho por partes e começo no meu diagnóstico de doença renal. Fui apanhado um pouco de surpresa. Com 40 anos, tinha uma carreira ativa, uma vida bastante ativa e fui apanhado. E de repente senti-me como se tivesse entrado numa rotunda em que todas as saídas têm sentido proibido. Ou seja, nutricionalmente, de facto, eu sempre fui obeso, sempre gostei de comer, sempre tive uma relação de talvez alguma dependência psíquica em relação à alimentação. Vejo-me com um diagnóstico de insuficiência renal e vejo que isto não posso comer, aquilo não posso comer, aquilo não posso comer, e tudo eram sentidos proibidos. Portanto, eu não via saída. A única coisa que podia comer era pão, basicamente. E pouco, mesmo assim. E, portanto, a minha grande dificuldade logo no início foi que escolhas é que eu tenho, afinal, e que caminho é que eu posso percorrer. E foi um caminho, como eu já descrevi noutras ocasiões, um caminho das pedras, ou seja, até eu conseguir encontrar um equilíbrio, uma situação em que pudesse estar confortavelmente e ter uma vida normal, nutricionalmente e até socialmente, porque a nutrição em Portugal está muito associada à vida social e ao prazer e ao convívio e à normalidade. E isso, se há coisa que um doente renal quer é ser normal, não é ser doente. Portanto, eu demorei muito tempo até conseguir encontrar esse caminho. Hoje em dia considero que tenho uma alimentação perfeitamente normal, porque obviamente com informação e consegui reunir e ter uma normalidade na minha alimentação, mas demorou e sobretudo implicou reunir muita informação em áreas em que eu não estava nada à vontade, porque a minha formação não tem nada a ver com esta área. E a minha grande dificuldade foi, de facto, conseguir essa informação e perceber que, apesar de alguns alimentos conterem potássio em excesso, fósforo em excesso, não são bandeiras vermelhas, posso continuar a ingeri-los, tenho é que controlar as quantidades e digeri-las dessa forma. Portanto, isso foi um caminho difícil para mim e eu considero-me medianamente bem informado. Portanto, imagino e conheço a população dos doentes renais em geral e sei que é muito heterogénea, mas se há alguma homogeneidade é numa idade mais avançada e numa informação, num nível de informação relativamente baixo, um nível de cultura relativamente baixo. Portanto, vejo os meus colegas de diálise com grandes dificuldades e a passarem mal com estes sintomas todos que já foram descritos aqui e que de facto são muito incapacitantes e que têm um impacto enorme na qualidade de vida das pessoas. E de facto o que nós queremos não é só viver mais, é viver mais com alguma qualidade e com alguma normalidade, como eu tinha referido. Portanto, foram essas as minhas dificuldades e até ao momento tenho conseguido ultrapassar com alguns episódios, mas o essencial é termos informação, termos pessoas que nos possam aconselhar, termos um ambiente familiar em que haja também participação, mas que também o doente renal saiba gerir até que ponto é que deixa que intervenham na sua vida pessoal ou até que ponto é que tem que se impor e bloquear, porque a tendência, eu falo pelo meu caso, que eu conheço bem, no início a minha mulher não deixava comer nada, como é óbvio, não é? Não podes comer isso, não podes comer aquilo. E obviamente a pessoa tem que, com a informação também, tem que conseguir melhorar a situação familiar e envolver as pessoas sem as excluir, mas também conseguir impor uma barreira e perceber e que as pessoas percebam até que ponto é que a pessoa tem a sua responsabilidade e tem a sua autonomia em relação às escolhas que faz. E o poder fazer as neiras também faz parte, não é? Porque não, todos nós aqui já o fizemos e o fazemos regularmente e o doente renal não pode ser exceção também. Tem que poder fazer as suas neiras de vez em quando. Tem que saber qual é que é o preço que paga por elas.
Às vezes é um bocadinho alto, outras vezes nem por isso, mas tem que saber, tem que estar informado em relação a isso. E pronto, não tenho assim muito O mais. André já nos falou aqui de dois pontos até muito importantes. Um deles realmente é a literacia, não é? Que também vamos aprofundar mais ao longo do dia. E realmente sem esta informação e sem esta literacia fica quase, primeiro, perceber aquilo como é que podemos gerir o nosso regime alimentar, não é? Desmistificar os tais riscos que estão logo presentes e os tais sinais proibidos que nos aparecem logo à cabeça. Mas depois também há aquela parte da aceitação, não é? Que é preciso lidar, quer internamente, quer depois com a nossa família e com os nossos pares, para isso, para termos uma vida social normal, e neste caso, no seu caso, que é tão importante, porque pela idade que tem e pela vida profissional e social ativa que tem. E pronto, mas temos aqui um caso de sucesso, não é? E obrigada pela partilha. Nós podemos depois retomar e regressar ao André. Eu agora dirigia-me aqui à Marta, e pegando na capacitação das nossas pessoas, das suas famílias, dos demais parceiros na comunidade, que é essencial e que já foi aqui vincado também em primeira pessoa. Marta, consegue-nos descrever o que é que nós já fazemos para contribuir para esta capacitação, mas também o que é que podemos fazer ainda mais, tudo o que esteja ao nosso alcance, mais criativo ou menos criativo, realmente para alavancar e para reforçar os nossos cuidados e a nossa individualização? Eu acho que há aqui uma situação muito interessante que o André nos trouxe, que é a vida de repente tornar-se um caminho com sentidos proibidos. E eu acho que é interessante que todos nós, e não estou a falar só da nossa equipa interdisciplinar, que trabalha todos os dias na clínica, mas familiares, cuidadores formais, informais e comunidade trabalhem no mesmo sentido. Este é o segredo. Muitas vezes, quando pensamos em informação, é importante dar informação, dotar as pessoas de ferramentas, competências para lidar com aquilo que é esta doença e este tratamento. Mas mais do que isso, eu acho que é muito mais do que isso. É alinhar aquilo que é a informação, transformá-la em conhecimento e depois ela ser a nossa prática diária, ou seja a ação. E nós não conseguimos fazer isto sozinhos. A pessoa que está com a doença renal crónica e tem que lidar com o seu tratamento não consegue fazer isto sozinho, se tiver uma família por trás a super proteger ou mais rígida. E, portanto, ao tiver uma instituição por trás que não está alinhada no mesmo ecossistema institucional e social do doente. E, portanto, aquilo que eu acho que é muito importante é este alinhamento. E esta informação ser contínua e esteja alinhada com aquilo que são as circunstâncias também de cada um. Quais são as circunstâncias das famílias? O que é que elas sentem? O que é que a pessoa que realiza tratamento sente no início do tratamento, a meio do tratamento? E, portanto, as sensações, aquilo que a pessoa vai sentir e as implicações são diferentes consoante aquilo que é o ciclo de vida da doença e o ciclo de vida da própria pessoa. E o ciclo de vida de uma instituição que presta cuidados. E, portanto, alinhar todos estes chakras, aqui numa linguagem um bocadinho mais corriqueira, é que é o mais importante. Nós temos que estar no centro da vida de todos estes elementos. E, portanto, ter esta percepção, pôr-nos no lugar dos outros e conseguirmos esta comunicação é o que vai fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. E, para isto acontecer, só há uma forma, é estarmos todos próximos. E como é que nós estamos todos próximos? Não é uma vez que falamos com uma instituição. Estamos por dentro daquilo que são os seus maiores desafios. Como é que estamos mais próximos das pessoas que realizam tratamento e das suas famílias? É estarmos com elas. É percebermos aquilo que realmente as impacta. E isto é verdadeiramente individual para cada pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. E, portanto, este é que é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio enquanto equipas, e todos nós somos uma equipa, pessoa que realiza tratamento, equipa interdisciplinar, familiares e instituições, é estarem juntas no mesmo propósito. E esta
educação tem que ser continuada e alinhada com aquilo que são os contextos e as circunstâncias ao longo do ciclo de vida da pessoa e ao longo do ciclo de vida daquilo que é a doença. Porque hoje a pessoa pode estar bem e amanhã já não está. E, portanto, esta reconceptualização permanente também é um desafio. E, portanto, para que os sentidos proibidos se comecem a levantar, é preciso que nós estejamos cada vez mais próximos da realidade uns dos outros. Obrigada, Marta. Realmente, a Marta trouxe-nos aqui mais alguns conceitos. Isto vai ficar aqui difícil para o nosso coordenador nefrológico depois integrar-nos. Mas também já ouvimos dizer que isto é um tailor-made, portanto, depois cabe-lhe assim integrar. Mas falando neste alinhamento, e porque nós realmente, a Marta levantou aqui um ponto muito importante, que é, agora o André entrou naquilo em que nós também podemos dizer em linguagem comum, em velocidade de cruzeiro. Não é? O André entrou em velocidade de cruzeiro, não é? Teve o seu processo, teve a sua literacia, teve as sessões de educação que fez à sua família e aos seus amigos e gera isto já de uma forma normal, não é? É o seu dia-a-dia. Mas em algum momento isto pode acontecer aqui algum sobressalto e vamos ter que integrar aqui novas componentes. E acho que também por isso, e uma das componentes que nós também já tínhamos discutido até previamente e que já foi também falado hoje de manhã, é o nosso pill burden, não é? A doutora Sofia dizia, não, eu já tomei 7 comprimidos, já fiz a minha refeição, enquanto o risco nutricional vai já disparar como se não houvesse amanhã. E então, por isso, temos aqui a Alexandra para nos ajudar com esta questão e também para ajudar o André e todos os presentes, como é que nós podemos, sendo a medicação um fardo, porque dependendo do número de fármacos que tenhamos que tomar, que coisas é que temos aqui para gerir, não é? E depois também dar umas pinceladas sobre a importância desta boa adesão ao regime medicamentoso, assim como, e fundamentalmente muito importante também aquilo que a Marta falou, na importância do compromisso que tem que haver, não é? Destes triângulos entre os profissionais de saúde e nesta questão de forma muito próxima, doente, farmacêutico, médico, nefrologista, como é que nós podemos integrar e acomodar isto da melhor maneira possível para podermos obter os melhores resultados possíveis. Obrigada, Mónica. Eu estou aqui como farmacêutica e como parte de um grupo multidisciplinar, com muito me orgulho, porque podemos fazer um trabalho contínuo com os doentes de extrema importância. Como já aqui foi dito hoje, o risco nutricional dos nossos doentes em diálise é uma preocupação clínica enorme para nós todos os dias, porque, como foi dito, é responsável por um aumento da morbilidade, dos períodos de internamento e da mortalidade dos nossos doentes. Claro que esta situação é multifatorial, também como a doutora Sofia já disse, muito dependente das alterações fisiopatológicas que os nossos doentes em hemodiálise têm, dos próprios riscos da diálise, que comprometem a absorção de determinados nutrientes, dos efeitos secundários dos fármacos e mesmo de barreiras comportamentais que interferem com a adesão e com algum déficit de literacia que os nossos doentes. Como todos sabemos, o doente em diálise toma muitíssimos medicamentos, 15, 20, por vezes mais medicamentos por dia. Esta complexidade terapêutica, além de comprometer imensa adesão ao tratamento, estes medicamentos são tomados porque são precisos para que a doença não evolua, para minimizar os efeitos secundários, além de comprometerem a adesão, têm imensos efeitos gastrointestinais, como já foram ditos aqui, como anorexia, vômitos, náuseas, a obstipação, que vão comprometer a nutrição, o estado nutricional do doente de uma forma muito significativa. E aqui, como é que o farmacêutico, em conjunto com a equipa multidisciplinar, pode intervir? Às vezes em pequenas coisas, às vezes em apoio com os médicos a identificar, por exemplo, medicação que já não é necessária, que está a mais. Ter uma atenção muito especial nas interações com o impacto nutricional. Todos sabemos que os colantes interferem com a absorção dos nutrientes, que alguns diuréticos causam hipocalémia e hipomagnesémia,
Além disso, os efeitos adversos, não as interações, os efeitos adversos de vários medicamentos que os nossos doentes tomam também comprometem de uma maneira muito importante o estado nutricional. Nós todos sabemos que os clones do fósforo estão associados à obstipação, aos vômitos, à distensão abdominal, que alguns medicamentos, como os fármacos com ferro oral e antihipertensores, provocam alterações no paladar, outros medicamentos, porque nós não podemos pensar só nos medicamentos que os doentes tomam para a doença renal crónica. Estes doentes, como também já foi dito, sofrem de várias comorbilidades que também necessitam de tratamento e muitos desses medicamentos também provocam anorexia, que se associa à anorexia já própria da doença renal crónica. Por exemplo, os antiparkinsónicos, a digoxina, são fármacos que aumentam a falta do apetite nos nossos doentes e que têm que ter ser em conta. Aqui o farmacêutico tem um papel essencial para ajudar a equipa clínica, o doente, a interpretar e a saber contornar estas situações. Em relação à adesão terapêutica, como todos compreendem, é fundamental nestes doentes. Um doente que não toma a medicação ou que não se alimenta de acordo com as indicações tem um prognóstico muito pior do que seria de esperar. E aqui, onde é que a gente pode intervir? Na literacia. Informar o doente. O doente tem que compreender, tem que processar na sua cabeça a informação e ela tem que chegar de um modo adequado e depois tem que a saber aplicar. E não só o doente, temos os familiares, temos os cuidadores, temos toda a equipa que tem que auxiliar o doente da melhor maneira e com informação que chegue de acordo com o que se espera. Às vezes pequenas coisas como saber para que é cada medicamento, a importância, porque é que este é essencial e este poderá não ser tão essencial, a importância de o tomar, técnicas muito importantes de gestão da terapêutica. Nós muitas vezes podemos contornar estas situações de mal-estar gástrico, de anorexia, com alterações no tipo de fármaco, na dose, na frequência, se tomamos ou não com alimentos. Temos várias estratégias. Eu aqui, como farmacêutica e membro de uma equipa da qual me orgulho imenso trabalhar, quero passar apenas uma informação muito importante. Não sejamos ingênuos. Existem estas situações são graves, comprometem o tratamento dos nossos doentes, mas todas são ultrapassáveis. Nós temos que trabalhar em grupo e todos no mesmo sentido e permanentemente, como também já foi muito aqui dito, os nossos doentes agora estão estáveis, amanhã devido a um internamento, algum problema pessoal, descontrolam-se completamente e temos que voltar ao princípio, temos que motivar, temos que ajudar e isto só se consegue em equipa multidisciplinar e todos a trabalharmos no mesmo sentido. Tudo tem solução. Os doentes não precisam de deixar de tomar um medicamento, não precisam de ter déficit nutricional. Entre todos conseguimos chegar a um compromisso para que o nosso doente tenha uma vida plena e feliz e principalmente que saiba que é uma informação importante para passar que pode contar connosco. Estamos aqui para o doente. Obrigada. Obrigada, Alexandra. E pegando aqui nas suas últimas palavras da vida plena, vou agora dirigir-me aqui ao professor José António Lopes. Como é que ele, enquanto nefrologista e coordenador, no fundo, maestro da equipa multidisciplinar e do doente, como é que é possível e como é que se consegue articular e integrar todos os pontos que acabaram de ser aqui descritos, portanto, desde a literacia, ao risco nutricional, às barreiras comportamentais, ao pill burden, aos sinais proibidos, mas também com a flexibilidade, com a proximidade, com a individualidade daquilo que se pretende para este tipo de cuidados. Eu vou-me levantar, que eu não gosto de falar sentado. Esteja à vontade. Pronto, em primeiro lugar, felicitar esta mesa redonda porque se suporta num caso da vida real. Porque muitas das vezes nós, em termos de sociedade, somos acometidos de um problema. Falamos das coisas, mas as pessoas que têm a maior propriedade não têm visibilidade. E, portanto, fico muito satisfeito por esta iniciativa de, numa mesa redonda que discute problemas inerentes aos doentes, estar precisamente, eu não digo doente, mas um utente. Uma pessoa que tem doença renal crónica.
E estou a ver ali também a Sónia, etc. Portanto, fico muito satisfeito por esta iniciativa. Eu, antes de começar a falar da interdisciplinariedade e como é que nós podemos, de uma forma cabal, conseguir conjugar todos estes problemas e solucioná-los da forma melhor para o doente, começo por um conceito, que é um conceito simples, que não sei se já vos passou pela cabeça, a mim passou-me uma vez, que é, quando nós falamos de nutrição, reparem bem, nós estamos a falar de um aspecto que tem duas características muito próprias. Primeiro, é vital para nós vivermos. É vital para a vida. E, em segundo lugar, é prazeroso. Porque há poucas coisas que vocês forem a ver nesta nossa vida que sejam simultaneamente vitais e prazerosas. Por exemplo, alguém ficou contente por ouvir o coração bater? Não me lembro. Ou por estar a respirar no dia a dia? Não. Só quando a pessoa tem dispneia, quando tem dificuldade respiratória e passa a respirar melhor, aí é que dá valor. Mas no cotidiano, nós não sentimos nenhum prazer em estar a respirar. Contrariamente à nutrição, que foi precisamente o primeiro ponto afundado aqui pelo André. Que era uma coisa que lhe dava muito prazer, que tinha até uma relação, se calhar, de alguma dependência ou de excessiva dependência da alimentação, e que, de um momento para o outro e de uma forma completamente sem aviso prévio, se viu coartado de poder, de forma plena, conseguir alimentar-se de acordo com a conveniência dele. Isto remete-nos para um segundo conceito. De acordo com a conveniência dele. Nós podemos dizer assim, tens de emagrecer um bocadinho. Tens de fazer mais desporto. Mas isto tudo só é possível se a pessoa em questão o quiser. Ainda para mais estamos a falar aqui neste caso, que não é de todo representativo da população geral de doentes, é uma pessoa ultra diferenciada, o que ainda coloca problemas adicionais. Quanto mais nós diferenciados somos, pior. Podem ter a certeza. Pior é a gestão das coisas. E, portanto, isto aqui remete-nos para um problema que é como lidar com esta situação na sua globalidade. E para isso, a soma das partes é muito maior do que propriamente estarmos a somar matematicamente cada uma delas. Ou seja, não estamos a falar de uma soma, provavelmente estamos a falar de uma coisa exponencial. E aqui neste caso, nós temos de ter a convicção e a noção daquilo que já foi dito aqui, que é a atuação diária empática. Nós estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de parafusos. Empática com o ser humano que permite ultrapassar aquilo que a ciência jamais conseguiria se não houvesse esse grau de empatia. Porque o André tem que se sentir acolhido. Eu, quando digo André, estou a falar da generalidade dos doentes e de nós próprios na sociedade, mesmo não estando teoricamente doentes. Temos de sentir acolhidos. Temos de saber onde é que estão as nossas referências. Temos de ter informação. E aqui a literacia assume inquestionavelmente um papel primordial, não só nesta área como em todas as áreas da medicina. E temos de saber que, se temos um problema, temos alguém que nos ajuda a solucioná-lo. E neste contexto, numa pessoa que vai à clínica de diálise, só existem duas possibilidades. Que é, ou várias, mas os principais pilares são a família / cuidadores e são as pessoas que estão na clínica. Porque, em termos de tempo de vida útil, qualquer doente passa 4, 5 horas na clínica, 3 a 4 vezes por semana, e, portanto, obviamente, que é com estas pessoas que o doente tem que interagir. E, neste caso, o papel que geralmente é coordenado, como é bem sabido, por um nefrologista, assenta não no nefrologista, mas na interação, na interdisciplinaridade dos vários grupos profissionais. E porquê é que isso é importante? Para já, porque já foi aqui por demasiadas vezes afemorado que, efetivamente, a alteração da nutrição num doente com doença renal crónica é multifatorial. E, portanto, obviamente, cada um desses fatores tem que ser acautelado pelo respectivo grupo profissional. Mas o problema que aqui surge é que a desnutrição ou a má nutrição muitas vezes é face visível de vários problemas que estão a acometer o doente num determinado momento. Eu vou-vos dar um exemplo concreto. O André estava a perder peso. Fazia uma bateria de exames, taques, ressonâncias, zero. Mas continuava a perder peso. Mas que raio é que o André tem? Não podemos só ver isto à luz da ciência. Temos que perceber que
E isto é uma das verdades, um dos conceitos que muitas vezes é esquecido. Reparem bem, a definição de saúde da OMS é o bem-estar físico, psíquico e social e não somente a ausência de doença física. Portanto, não é só ter problemas físicos que condicionam o físico. E neste caso, o André, nós reuníamos, falávamos com o André e a parte do serviço social dizia assim: pá, o André foi despedido. O André foi despedido. Foi despedido. Como é que se diz? Digam lá para mim. O seu dono, o patrão, exatamente. O seu patrão não compreendeu devidamente as ausências necessárias para a doença e, portanto, foi despedido. Logo, isto provoca um grande transtorno. Depois, não há income monetário. Obviamente que o André viu-se uma parte fundamental da sua vida, a parte monetária, completamente cerceada. E, portanto, mas eu, por acaso, até tinha que comprar uns medicamentos. E esses medicamentos não lhe eram fornecidos gratuitamente, tinha que os comprar. Não tinha dinheiro. E, portanto, logo aqui, a parte farmacêutica também tem um componente importante. Para além da parte nutricional, porque nós já vimos que iam, se calhar, não tinha dinheiro para comprar, por exemplo, a quantidade de carne suficiente para uma boa ingesta proteica. Logo aqui, o problema do André não é uma doença eminentemente física. É uma doença que é uma doença quase que remetida para o foro social, mas que tem consequências negativas em todos os outros campos. E neste campo, nesta situação específica, é que o conceito de pluridisciplinariedade dos vários grupos profissionais, que é uma das características de gestão dos doentes na Diaver, pelo menos porque é o campo, é obviamente a situação que eu conheço mais de perto, é uma realidade diária. E, portanto, e depois há outra coisa que é esta empatia que se gera e que faz com que o André acredite naquilo que lhe estão a dizer. Não é? Tem que ter aqui uma estratégia que muitas das vezes nós também não a seguimos no dia a dia. Reparem bem, eu agora estava aqui a pé do André e disse assim: olha, André, eu vou-te explicar. Você, potássio, esqueça. Bananas, melancia, esqueça. Proteínas, você também cuidado. Vai ficar muito grande, ainda está a pré-diálise, temos que ter cuidado com isto. Vai passar a comer um terço de um bife. Que a pessoa nem sabe. Vocês têm o conceito de um terço de um bife? Eu não tenho. Não é? Depois, há outro problema, que é, ouça, a água esqueça. Nós podemos dizer as mesmas coisas, e aqui é com o conceito de empatia, que é uma coisa que eu costumo utilizar na prática diária, que é, começamos pelas sugestões. E depois, alicerçamos as sugestões nas justificações clínicas. Porque se eu disser assim, olha, você beba só um bocadinho menos de água. Quanto é que você costuma beber? Então beba aí só um bocadinho menos, porque a água pode fazer mal, o coração pode inchar, e portanto, ou seja, já lhe estou a dar a alternativa. Porque o primeiro impacto, eu não sei se concorda comigo ou não, porque o primeiro impacto que as palavras têm, quando eu lhe digo você, ele já não ouve mais do que eu tenho a dizer. Acabou. Ele vai só remeter para as palavras negativas. Porque para ele o mundo acabou aí. E todas as alternativas que eu já dou, então se o mundo já acabou, o que é que este tipo agora me está aqui a tentar ajudar? Já não vai ajudar nada. Portanto, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É fundamental uma coisa que atualmente está muito na berra, que no fundo é um conceito de bom senso, que é a chamada medicina de precisão. Ou seja, a medicina de precisão é uma medicina que tende a personalizar, como tailor-made, dizia o Vítor, o indivíduo. Porque cada um de nós somos diferentes uns dos outros. É esta a beleza da clínica. Isto não são parafusos, não são sapatos, são pessoas muito completas. O ser humano é a coisa mais completa que existe. E, portanto, é com base nesta individualização do ser que, efetivamente, que nós podemos aportar algo, ajudar. Isto é de tal forma importante, porque esta medicina de precisão, quando surgiu, o conceito era, vamos desenvolver aí algoritmos. Agora é tudo algoritmos, não sei se vocês já perceberam. Inteligência artificial, que até parecemos burros. Mas não, nós é que estamos a desenvolver a inteligência artificial. E, portanto, quando se verificou que, efetivamente, um ser humano não é um algoritmo matemático, com o que isso pode representar, ou seja, é uma pessoa
é um ser que resvala muito para lá da racionalidade da ciência. Aí surgiu o conceito de medicina da precisão. E, portanto, aqui é importante saber, por exemplo, o André, que tem uma especificidade própria, tem uma casa própria, tem companheiros próprios, tem vícios próprios, como toda a gente. O que é que nós podemos aportar? Que precisamente para uma pessoa da idade do André, com o mesmo corte de cabelo, com os mesmos óculos, com a mesma barba, mas que não seja o André, já é completamente diferente. E, portanto, não sei se estou a responder ou não a pergunta, desculpem lá eu ter-me alongado neste discurso, mas realmente eu queria que vocês tivessem a percepção do que eu penso, obviamente, por isso é que estou aqui, e como é que nós, à luz de coisas simples, podemos modificar as coisas. Está certo? Pronto, não sei. Olha, gostaram ou não gostaram? Não. Eu vou repetir. Então, mas eu atrever-me a encerrar esta mesa e colocamos inteiramente à disposição para nos fazerem as perguntas lá fora, porque acho que também levamos aqui muitos conceitos já para refletirmos e podemos refletir depois entre todos noutro ambiente. Ficamos aqui com a multidisciplinaridade, ficamos aqui com as premissas necessárias para esta gestão, a confiança, a empatia, as relações de proximidade, o respeito pela singularidade e, obviamente, termos sempre o doente no centro de tudo isto e ser ele sempre a nossa voz ativa e ser ele sempre o nosso ponto na sua primeira pessoa. Muito obrigada, André, um agradecimento muito especial por estar aqui connosco, por partilhar a sua experiência de vida e por nos mostrar exatamente ou nos orientar melhor no nosso apoio e na forma como podemos, assim, André, aqui individualizar todos os outros nossos doentes e utentes. Como é que podemos ajudar a que a vida seja melhor e a que a vida seja plena? Muito obrigada por isso. Muito obrigada a todos os participantes. E acho que saímos daqui todos um bocadinho mais inspirados, um bocadinho não, eu atrevo-me a dizer, muito inspirados sobre as reflexões e sobre as partilhas que tivemos hoje aqui, sobre a nossa necessidade de aprofundar as nossas relações empáticas e pessoais, a singularidade de cada pessoa, para fazermos exatamente a medicina de precisão que o professor José António aqui nos descrevia. E de certeza absoluta, mesmo com esta convicção que faremos a diferença, já fazemos, mas continuaremos a fazer a diferença na vida das nossas pessoas e que diariamente confiam em nós. Portanto, bem-agem. A mim coube exatamente transmitir-vos também uma boa notícia. Vamos para o intervalo. Temos 20 minutos de coffee break à nossa espera, portanto, regressamos aqui às 11h50, 11h45. A culpa não é minha, Dr. Vítor Martins. 11h45. Obrigada.